Olá, meu amigo Ângelo Osvaldo. Um prazer conversar com você. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente falar um pouco sobre a sua bela Ouro Preto e eu falar aqui também da minha querida Alfenas. Nós que agora somos pré-candidatos a prefeito pelo Partido Verde, né? Somos verdes e é uma alegria ter você aqui para a gente trocar ideia e falar, inclusive, sobre as semelhanças, afinidades das nossas duas cidades. Muito bom. Eu também fico muito feliz de estar novamente em contato com você, Pompílio. Admiro o seu trabalho. Você foi 2 vezes prefeito de Alfenas, eu 3 vezes prefeito de Ouro Preto, e juntos estamos novamente numa trincheira em favor das nossas comunidades, chamados pela nossa experiência no rumo da renovação da política. Não se renova quando não se tem experiência. É preciso saber fazer. E é por isso que a gente pode oferecer uma contribuição importante neste momento de tanta insatisfação, de falta de credibilidade e de desesperança generalizada no país, e nós possamos trazer de novo a esperança com a experiência de um trabalho bem realizado, de um legado que está aí como prova de que podemos abrir um caminho certo para o futuro. E estamos também no Partido Verde, um partido muito interessante, um partido moderno. Isso é muito bom, isso também ilumina essa trajetória que começamos a construir agora com vistas ao próximo mandato. Somos pré-candidatos pela Onda Verde e eu desejo a você muito sucesso aí em Alfenas. Nós já conversamos muito sobre as nossas cidades e há traços em comum. Alfenas também é uma cidade histórica. Não existe cidade ahistórica. Toda cidade tem a sua Tem a sua história história. e a E, sua, aliás, e a sua inserção na história. eu me lembro, Ângelo, que uma vez você me contou, e eu guardei essa história, sobre a origem dos cavalos Manga Larga e Campolina, né? Que Alfenas, através do Barão de Alfenas, e Ouro Preto têm em comum a criação dessas duas raças, né? É verdade, Pompílio. O Barão de Alfenas veio a Ouro Preto no final do período das regências, ali entre 1831 e 1840, e arrematou no quartel da tropa paga em Cachoeira do Campo uma partida de cavalos. Esses cavalos foram trazidos por Dom João VI de Portugal quando ele veio para o Brasil em 1808. Ele mandou logo em seguida trazer uns cavalos da Coldelaria Real de Alter do Chão. Esses cavalos têm origem no Marrocos, são famosos cavalos árabes que haviam sido doados pelo rei do Marrocos para o rei de Portugal. E se fez, então, aquela coldelaria, uma criação de cavalos. Dom João VI trouxe para o Brasil porque ele precisava de montar aqui cavalaria também para invadir a Guiana, para invadir a província cisplatina, garantir a presença portuguesa até o Rio da Prata. E ele criou 2 núcleos para os cavalos. Um no Rio de Janeiro, em Santa Cruz. Havia ali um colégio dos jesuítas que ele transformou numa unidade de cavalaria. Até hoje é uma divisão do Exército Brasileiro que está ali. E outra no quartel de Cachoeira do Campo, o quartel da tropa paga de Cachoeira do Campo, um quartel desde o período colonial. Nós já tínhamos essa unidade importante que depois veio a ser o Colégio Dom Bosco, o famoso Colégio Dom Bosco de Cachoeira do Campo. E esses cavalos ficaram ali. Dom João VI voltou para Portugal em 1821, em 22 Dom Pedro proclama a independência, em 31 Dom Pedro abdica e volta para Portugal e deixa o filho menor, Pedro II, que só vai se tornar imperador em 1840. E de 31 a 40 houve muitas revoltas no país, uma série de rebeliões populares, mostrando a insatisfação e o desajuste, o Havia desequilíbrio uma que instabilidade política muito forte muito com forte. a ida, né, a abdicação de Dom Pedro e a pouca idade de Dom Pedro II, né? Havia uma Exatamente. insatisfação realmente. Ele foi declarado com 15 anos, ele foi declarado maior exatamente para cortar aquele período de tumulto, instabilidade e insatisfação.
Mas nesse período é que o Estado ficou quebrado, tanto a província de Minas Gerais quanto o governo do Império, o governo regencial, estavam sem dinheiro e resolveram vender esses cavalos. Aí é que entra o Barão de Alfenas, ele compra os cavalos e leva para suas fazendas em Alfenas e Entre Rios, no sul de Minas, e daí, apurando essas raças, ele vem, então, a origem do cavalo manga larga marchador e do cavalo campolina, que tiveram, então, origem aqui em Ouro Preto, vindo do Marrocos, de Portugal, do Rio de Janeiro, e foram levados para Alfenas pelo Barão de Alfenas, que é um personagem importante na história da criação de cavalos no Brasil. E para mim, que agora voltei a estudar, estou fazendo curso de Geografia na Universidade Federal de Alfenas, fiz o Enem, era um sonho antigo de estudar Geografia. Essa história, né, ela tem muito de geografia. Marrocos, Portugal, a vinda da família real, o alargamento das fronteiras da foz do Amazonas até nas Guianas, até embaixo também a luta no Rio da Prata. Tudo isso tem a ver com a geografia, né? E depois também as nossas cidades, Alfenas e Ouro Preto, que naquela época já tinham uma importância geográfica e econômica. Isso. Olha, eu quero te dar os parabéns por você ter voltado a estudar e está em mais uma afinidade entre Alfenas e Ouro Preto. São duas cidades universitárias. Sim, uma cidade que é sede de uma universidade é uma cidade universal. É muito importante. É um privilégio para as nossas cidades, num país continental como o Brasil. Quando chegam as férias do meio do ano ou do final do ano, que os jovens voltam para suas casas, a cidade fica um pouco mais solitária. Aí, quando chega a volta dos jovens para Ouro Preto, para Alfenas, nossa, há um revival mesmo, né? Todo mundo fica muito contente, a cidade fica mais alegre, sem dúvida. E, além do mais, as prefeituras podem também se privilegiar no diálogo com a universidade. A universidade tem um conhecimento científico, tem a tecnologia, ela pode compartilhar conosco para a solução de diversos problemas. Sim, e a gente deve utilizar muito mais do que utiliza. Muito mais, claro. E acho que essa interação, eu sempre procurei interagir com a universidade, a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e nós temos ainda o IFMG aqui, o Instituto Federal, a antiga Escola Técnica de Ouro Preto, criada ainda nos anos 40. É muito importante que haja esse diálogo para que nós possamos nos valer de todo o acervo de conhecimento técnico-científico da universidade em benefício do desenvolvimento, criação de emprego, de renda, a aferição de todas as questões do território de Ouro Preto. E você, estudando geografia, você sabe que é pela geopolítica, pela geografia política e cultural que nós compreendemos melhor as realidades e podemos encontrar as soluções pertinentes para cada caso, para cada problema. Dou os parabéns também por isso. Mas há outras afinidades. Tem uma história interessante também. Quando da expansão da Universidade Federal de Alfenas, no governo do presidente Lula, eu era prefeito e eu doei um terreno para a construção do segundo campus da Universidade Federal de Alfenas. Só que eu condicionei, na época, que fosse numa área da cidade que precisava da presença do Estado, precisava da presença do poder público. Então, consegui convencer, na época, o reitor, a diretoria, o colegiado da universidade, e eles aceitaram e construíram o Campus 2 da Unifal em Alfenas, numa região que os bairros são bastante populares, pessoas trabalhadoras, portanto, de renda menor, o que trouxe um renascimento mesmo para a região, sabe? A região do Pinheirinho, do Santa Clara, conhecido aqui, do Jardim São Paulo, etc. E a universidade, ao mesmo tempo que ocupou esse espaço, ela também valorizou a economia da região. Uma universidade, além do conhecimento, ela movimenta a economia, né, da nossa cidade, através dos aluguéis. Você lembrou muito bem. O presidente Lula foi muito importante para a universidade brasileira e foi com ele que nós conseguimos uma ação
estratégica da prefeitura, juntamente com a UFOP, a liberação da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, que é considerada hoje uma das melhores escolas de medicina do Muito país. famosa. O seu primeiro vestibular foi o mais concorrido daquele ano no Brasil, para uma unidade universitária, a Medicina de Ouro Preto. E foi um trabalho grande com o ministro Saraiva Felipe. É mais uma afinidade também, viu, Ângelo? Porque também, na minha época, veio o curso de medicina para a universidade. Já tinha o curso de medicina na Unifenas, que é uma universidade privada muito importante, que nós temos em Alfenas também. Mas o curso de medicina, quando veio para a Universidade Federal, foi na minha época de prefeito. E eu trabalhei muito e intensamente, inclusive para convencer alguns recalcitrantes que achavam que não era devido vir à Faculdade de Medicina, pois ela veio e também é muito importante. Nesse momento agora dessa pandemia e tudo mais, né, tem sido muito útil, né? Exatamente. Mas ainda há outras afinidades que eu me lembro com relação ao Alfenas que gostaria de enfatizar nesse momento. A primeira delas é que nós temos em Ouro Preto muitos grupos de folias de reis. Folia de Reis de Santo Antônio de Leite, do seu Ismael, das mais antigas do Brasil, vem do século XVIII. E Alfenas também é a única cidade, eu acho que de Minas Gerais, talvez seja a única do Brasil, que tem uma igreja já centenária dedicada à devoção dos Singela, uma santos reis. singela igrejinha. Vou mandar a foto depois para você. Mas você deve ter até uma singela igrejinha no bairro do mesmo nome. O bairro também chama Santos Reis. É um bairro que predominantemente habitado por negros, ainda do período terrível da época da escravidão, que durante muito tempo foi quase que relegado e que até uma coisa interessante, no meu governo a gente teve a oportunidade de reformar a Igreja de Santos Reis. E eu, Ângelo, todos os anos que eu era prefeito, o primeiro dia útil do mês de janeiro, eu abria a prefeitura apenas para as companhias de reis, as folias de reis. Aqui fala-se muito companhias, aí fala mais folia de reis, né? Para elas poderem apresentar, abençoar aquele ano e a prefeitura, e depois um almoço, o famoso macarrão vermelho, com frango, né? Que é a comida tradicional da Companhia de Reis. São coincidências entre nossas cidades, né? Nós temos muitas afinidades. Este ano, por exemplo, eu fui, mais uma vez, no dia 6 de janeiro, dia da entrega, assistir às cerimônias em Santo Antônio do Leite, que é um querido distrito nosso, onde está a folia do seu Ismael. Mas temos também aqui na cidade de Ouro Preto a folia de reis, temos em Lavras Novas, temos em Santo Antônio do Salto. É uma tradição muito querida. Eu sempre procurei, como secretário de Cultura do Estado, em 2 mandatos, eu procurei sempre apoiar as folias. Havia o seu Agapito de Mendonça, lá de Bambuí, chegou a ser o presidente da Federação das Companhias e Folias de Reis, e o senhor Afonso Silva, do Rio de Janeiro, que está sempre incentivando todos esses grupos. É um trabalho muito importante. E há outra afinidade também. Valorizar muito a cultura, a área da cultura, popular, porque né? é a cultura que nos abre os caminhos. Olha, agora, dia 6 de junho, nós vamos comemorar 250 anos da inauguração da Casa da Ópera de Vila Rica, que é o teatro mais antigo das Américas em funcionamento. Foi um grande historiador, Salomão de Vasconcelos, que escreveu a todos os países para saber qual era o teatro mais antigo em funcionamento nas Américas. E ele pôde concluir, então, comprovadamente, que lá, desde o Alasca até a Patagônia, o teatro que há mais tempo funciona sem interrupção. Houve teatros antigos, mas que queimaram, foram destruídos, etc. Mas, em linha direta, é a Casa da Ópera de Vila Rica, que completa agora, 6 de junho, 250 anos. E falando em teatro, nós vamos imediatamente a Alfenas lembrar do nosso querido Valdir de Luna Carneiro. Valdir, meu amigo. Eu visitei na casa dele na Praça Getúlio Vargas. Sim. Tenho muitos livros dele com dedicatória. Uma figura extraordinária, um contista, um escritor e um autor teatral, um dramaturgo da mais alta qualidade, com peças que já foram encenadas pelo Brasil inteiro. E é sempre bom lembrar essas pessoas que referenciam a cidade.
você, como prefeito, teve um programa de editar livros, né, do autor local. Sim, Isso é muito inclusive o Guilherme separou aqui para mim, vou até mostrar. Esse foi um livro do seu Valdir, que que é ótimo, Teatro olha. Completo, que foi dentro desse programa que a gente tinha na minha época de prefeito. Eu A tenho gente esse livro com editava um autógrafo livro por dele. mês. E tem um outro também, você deve ter desse aqui, o mais antigo, do Teatro Completo de Valdir de Luna Carneiro. Realmente, um intelectual, e assim, ultra sensível. Eu gostava quando eu me encontrava com ele, antes de eu ter sido eleito prefeito, e logo depois, e ele dizia assim: Pompílio, o homem que vai pôr alfenas nos trilhos. Eu gostava dessa brincadeira com ele, sabe? Mas realmente é uma pessoa que todos nós aqui temos agora mesmo está sendo concluída a produção de um filme baseado numa peça de teatro dele, O Zebuzeiro. O Zebuzeiro está sendo agora terminado por atores locais. Assim, eu também, eu sou nascido em São João del Rei. Na minha juventude, gostava muito de participar de peças de teatro, no Teatro de São João del Rei também, que é antigo, não tão antigo quanto o de Ouro Preto, né? O de Ouro Preto é Mas bem... ele é um teatro também que vem do final do século XVIII. O prédio atual foi reconstruído no final do século XIX, lá por 1890. Mas já existia ali antes, ali à margem do Córrego do Lenheiro, desde o século XVIII sempre existiu um teatro ali. E São João tem uma tradição muito grande, a terra de J. D'Angelo, né? Um dos maiores nomes do teatro mineiro. Autor de sambas inesquecíveis também. Do carnavalesco. Eu fico contente de poder ter essa conversa contigo. Espero que a gente tenha novas conversas, novas oportunidades. E, assim, se Deus quiser, nós dois somos pré-candidatos. Se a gente conseguir ser eleito, né, a gente continuar trocando essas experiências, experiência de vida, experiência de administração. O que você começou a falar, eu achei interessante, é quase um paradoxo, mas é uma renovação com experiência. A gente renova a política atual, mas trazendo junto a bagagem, a nossa trajetória, o que nós já vimos e participamos, né? Então, a gente sabe os caminhos a serem percorridos e a importância da política, né? A importância da democracia na vida, né, do nosso país. A gente está passando agora uma quadra meia complicada, mas com certeza vai passar, né, Ângelo? Eu acho que sim, é claro que vai passar, como tudo passa, vai passar o coronavírus e vai passar também esse momento sombrio que nós estamos vivendo no país, de insegurança, de insatisfação, de falta de confiança e de esperança. Na verdade, Pompílio, você vai ver que o novo não pode ser novidadeiro. O novo está muito mais num programa de governo do que na idade das pessoas. Na capacidade de ouvir a comunidade, na capacidade de organizar a comunidade, e isso sim é novo, né? É claro, essa ideia de que uma pessoa que nunca fez nada na política vai saber inovar e renovar na política, nós estamos vendo aí, deu no que deu. Toda vez que usaram a palavra novo gratuitamente, o Estado Novo, de 37 a 1945, foi uma ditadura. Sim. Depois nós tivemos a Nova República, que fracassou completamente em um ano apenas, em 1985. Depois, pessoas que se apresentaram como uma grande novidade, o novo, que vinha para inovar tudo, Jânio Quadros, em 1961, renunciou com 7 meses de governo, e Fernando Collor, logo em seguida, foi cassado pelo Congresso, porque a novidade dele borrou completamente. Pois que nós temos que perceber... Essa também, essa dicotomia de achar que o novo, o inusitado será melhor pelas histórias que você acaba de lembrar aqui, a gente viu que não é bem assim, não, né? Claro que você não pode. É importante, você vai procurar, importante novas pessoas na política, mas com experiência. A experiência é importante e é fundamental. Assim, tudo que é novidadeiro, gostei do termo que você disse aí. Não é novidade, é novidadeiro. Não dá certo, né? A história do nosso país mostra isso, né? Olha, você vai procurar um profissional de qualquer área, tem um profissional
está começando ali naquele trabalho. Tem um que já está experiente, você se encaminha sempre para aquele que já tem uma experiência, porque ele te assegura, ele te dá tranquilidade de achar que você está realmente com uma pessoa competente. Ele já provou essa competência e, por isso, ele pode iluminar um caminho novo e dar garantia para uma trajetória de sucesso. Nós ficamos hoje diante de uma confrontação muito importante, que é voltar ao município, trabalhar no município com as forças da comunidade, harmonizar, organizar e coordenar as forças locais em diálogo permanente, que ninguém faz nada sozinho. E sem perder o olhar, do mais geral, né? Por exemplo, da importância de Ouro Preto para a política estadual, para a política nacional, da importância dos municípios compreenderem que sozinhos também eles terão muito mais dificuldades, né? Então, assim, essa interação entre os municípios... Essa capacidade de diálogo com a política estadual, com a política nacional, até com a política internacional, para buscar recursos, para trazer elementos que possam alavancar o nosso desenvolvimento social e econômico, isso é muito importante. Quem tem essa experiência pode agora render muito mais num momento em que o país está perplexo até pelo insucesso dessas novidades que nós tivemos que adotar em 2018. Nós estamos vendo aí o insucesso do governo de Minas Gerais, infelizmente, a tragédia nacional. Sim, mas eu penso que eu sou otimista e penso que a partir dos municípios a gente pode dar uma virada na história do nosso país. É preciso valorizar os municípios. E por isso, você que está estudando geografia agora, estudando fundo também, não só a questão geográfica, mas a questão a geopolítica, a geografia cultural, você sabe que o único chão verdadeiro é do município, é onde nós pisamos. Sim. Daí, essa realidade será fundamental na reorganização do país e na reconstrução de um futuro melhor. Nós estamos investindo na esperança dos brasileiros e acho que o exemplo que dermos, você em Alfenas, eu em Ouro Preto, nós estaremos contribuindo para a renovação da confiança na atividade política, que é o único caminho que sustenta a democracia, que leva à democracia. Sem atividade política, nós não temos a plenitude democrática, nem o êxito da República, que é a coisa pública. Trabalhar pela coisa pública é pela via política. E nós temos maus políticos, como temos maus profissionais em todos os ramos de atividade humana. Nós não podemos condenar o político porque ele é o mais exposto, porque ele é o mais direto, que tem vínculos com todos os cidadãos e cidadãs. O político ele é mais visado, ele tem uma visibilidade muito grande, mas nem por isso ele pode ser condenado sem que tenhamos opção, porque se nós não tivermos a classe política, se nós não tivermos bons políticos, nós não poderemos alavancar a construção democrática. Assim, aquela frase tradicional que diz que o mal de quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta muito de política. Então, é preciso gostar de política, entender de política e fazer boas escolhas. Né? Eu digo o seguinte, no regime autoritário, atrás de cada político havia um general. Agora, atrás de cada político existe um eleitor. Então, o eleitor tem que fazer uma reflexão muito grande. E hoje, apesar das tecnologias avançadas em termos de comunicação, há muita dificuldade de se colocar uma liderança com o seu público, de se criar uma liderança dentro da comunidade. Às vezes, pessoas que têm acesso mais fácil, que trabalham em veículos de comunicação, ou atuam na área do esporte, ou até no campo da religião, têm mais facilidade para se comunicar e, com isso, trazer um lastro eleitoral, trazer o voto. Depois, as pessoas ficam frustradas porque, na verdade, houve um desvio de função. Quem é bom de bola, às vezes, não é bom de política. Quem é bom de fé, também não é bom de força política. E com isso, há um desajuste. É preciso também, através das eleições, das campanhas, que nós possamos chamar o eleitor à reflexão para que ele faça boa escolha.
E a boa escolha é sempre aquela que é baseada numa experiência vitoriosa. Por isso, eu te dou os parabéns. Você está aí, está numa linha de frente para essa renovação e vai contribuir para que na política de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais e do país, nós possamos ter outra vez uma voz ativa em favor das melhores reivindicações do nosso povo. Eu me lembro como você lutou aí em favor do Lago de Furnas, em favor da universidade, em favor da cultura, da agricultura, do potencial que Alfenas tem. Você foi uma voz importante na Assembleia Legislativa e na Prefeitura de Alfenas. Eu tenho certeza que você voltará a ser. Eu espero ter aí o privilégio de ser prefeito também, junto com você, e que nós possamos contribuir para a vitória do municipalismo. Nós dois juntos por um partido, como você disse, moderno. Eu sempre procuro inspiração no partido português, que é chamado Pessoas, Plantas e Animais, que se preocupa com o essencial, né? Se preocupa com o planeta, com a vida. Então, Ângelo, quero te agradecer por essa oportunidade e, de todo coração, dizer que gostei muito, foi fantástico. Em breve, a gente volta a conversar sobre muita coisa para conversar sobre o Ouro Preto, sobre política, sobre o Brasil, sobre cultura. Puxa vida, eu estou encantado aqui com a nossa conversa. Um grande abraço e muito obrigado, viu, meu amigo? Para você também, um grande abraço, Pompílio. Nós estamos no estado que tem o maior número de municípios na Federação Brasileira. 853. E é muito importante que os municípios apresentem essa experiência vitoriosa, que nós possamos conquistar melhores dias, porque com isso nós estaremos contribuindo, quase como num jogo de armar, de peças, encaixando Alfenas e Ouro Preto, já como municípios que têm uma proposta efetiva de desenvolvimento social e econômico, de mudança para melhor, de confiança no futuro. Eu tenho certeza que nós estaremos contribuindo para o progresso de Minas Gerais e do Brasil. Fico muito feliz de estar em diálogo com você. Vamos continuar trocando ideias aí, somando o esforço na onda verde, partido você sublinha, um partido moderno, um partido aberto para uma visão mais ampla das realidades e com uma nova dinâmica de ação comunitária, que nós possamos ter êxito e buscar o melhor para Alfenas, para Ouro Preto, para Minas Gerais e o Brasil. Um grande abraço.